nós 1000 vezes. E te odiei por 1000 razões diferentes. E aí você sorriu. E já é. Me convence que era impossível. E que amar demais sempre representava perigo. E aí você me olhou. Boa noite, meus amores. Quem tá animado? Eu fiz essa live há muito tempo atrás com a Gabi e foi um sucesso. Sejam bem-vindos! Hoje o papo é sobre vitaminas e fertilidade. A gente trouxe aqui a Gabi, que é super mega especialista em fertilidade, uma nutricionista incrível, que eu indico sempre para as minhas pacientes. Vou esperar aqui ela chegar. Vocês estão animados para essa live? Quem tá, manda um oi aqui embaixo assim, ó. Fala pra gente. Oi, Fê! Ai, que saudade de você, Fê! Andréia, Fer, o Henrique, seja bem-vindo, professor! Um prazer ter você aqui. O Henrique tá com uma aula bônus dentro do Reinvente-se. Vai falar sobre diagnóstico pela língua. Gente, tudo a ver com o nosso tema. Reinvente está aí começando a turma 2 e já estamos com o avançado em andamento. Então o negócio, o bicho tá pegando, gente. E olha, gente, o curso do Henrique, eu vou contar uma coisa pra vocês, hein? Pesadão. Coisa boa demais, demais, demais. Deixa eu ver aqui com a Gabi. Me espera aqui, gente. Eu não vou embora, não. Vou chamar ela aqui que... Você quer perder a hora? Mentira, eu falei com ela agora. Não sei, gente. Pera aí que eu vou chamar ela aqui. Eu fechei o WhatsApp pra não ficar fazendo barulho. Tem que abrir aqui. Ah, chegou! Eu! Eita. Oi, Oi! Peraí, deixa eu recuperar meu filtro, que hoje eu tô sem maquiagem. recupere. Vamos ficar Fico bonito, muito vamos ficar bela. chateada com isso, gente, porque mostra a verdade pras pessoas. Oh. Não é? Não, mas assim, esse recurso do filtro na live, ele não é muito antigo, ele é novo. Então, assim, a gente tem que aproveitar que agora temos, não é? E continuar no mesmo padrão de beleza dos stories. Com certeza. E sabe o que é fantástico, Gabi? É que aí a gente não precisa ficar poluindo a nossa cara com maquiagem. Ah, exato. Perfeito. Eu acho isso muito top. Porque me cansa ficar usando maquiagem, né? E ainda mais agora, né? Que a gente tá mais em casa, então eu tô mais na internet, eu apareço aqui o tempo inteiro. Aí você passa, você vê, você tá dormindo de delineador, porque, né? Tá super cansada, cai morta na cama. Então eu acho ótimo. Esse aqui, gente, esse aqui é meu filtro, chama Bem Panterona. Depois vocês roubem lá, porque ele é fantástico. Ele tem o olho da cor do seu, só que aí eu não faço isso porque força a amizade, né? Aí já não dá. Ah, mas ia combinar, ia ficar bom. Não, fica lindo, fica lindo. Só que aí é muito, não é você. Tipo, não é você. E também rouba muito a atenção do que você tá falando, né? Porque aí todo mundo vai ficar só olhando Você pro que o olho. diga, né? Você tem Não esse ia querer problema. saber de nada. Aqui, já faz um ano que a gente fez a última live? Ah, Se não sério? faz um ano, faz bem, eu acho. Faz de uns 8 para 9 meses. Que vergonha, né? Caraca, tudo isso! Eu Gente, acho olha, que a foi isso, última né? live foi, assim, ela foi tão forte, tão pesada, que ela foi duas.
Só começo dizendo isso. Exato, é verdade. O Instagram Você postou e a gente voltou, né? A gente voltou porque a gente é o quê? A gente é insistente. Insistente, exatamente, determinada. Então, Gabi, ó, eu convidei a Gabi pra gente falar sobre esse assunto que, na verdade, foi o que ficou faltando a gente falar na live anterior, você lembra? Eu lembro disso. Exatamente. Ficou faltando a gente falar sobre a suplementação, a importância, né, do estudo das vitaminas dentro do corpo e qual é a relevância disso para a fertilidade, né? Quando eu falo do ponto de vista da medicina chinesa, as deficiências nutricionais acabam acontecendo por conta dos nossos vícios, né? Das coisas que a gente faz errada na vida. Porque se a gente tivesse fazendo as coisas certas, a gente não tinha deficiência de vitamina. E quando a gente combina com isso, com o estilo de vida que a gente vem enfrentando hoje, né? Que a gente tem essa demanda mesmo, e também a questão da alimentação está cada vez mais irregular, e tem muitos produtos químicos, né? Muitos produtos sintéticos dentro dos alimentos que a gente consome. E isso traz essa necessidade da suplementação. Então, mesmo dentro da visão da medicina chinesa, isso é super positivo e isso é super importante. Então, não é porque a gente é super natureba e tal, que a gente também não vai usar nada, né? Que a gente não vai usar as vitaminas, porque isso faz parte, compor o nosso corpo e precisa estar em ordem para que a fertilidade aconteça, para que a gente seja longevo, para que a gente esteja num status de saúde bom, né? Que a gente esteja bem. É isso que a gente quer, essa que é a intenção, né? De quando a Gabi... Eu sempre mando minhas pacientes lá, porque eu vejo e falo, Chico, tá faltando tudo. Elas me mostram, ai, nossa, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos seus exames. A Gabi me ensinou um pouquinho, né? Mas é bem pouquinho. Aí eu falo, nossa, aqui tá tudo Depois a gente faz intensivão. Eu ia te pedir isso. Vamos! Super top. Eu já olho e falo, não, preciso mandar isso aqui pra Gabi, que isso aqui tá horrível, né? E a pessoa acha que tá arrasando com as vitaminas. Sim. E até porque eu acho assim, hoje, né, que nem você falou do ambiente que nós estamos inseridas, não garante que a gente vá consumir um alimento e que vá fornecer aquelas vitaminas que a gente precisa. Eu até separei alimentos fontes e o que eu uso como suplementação. Então, todos os nutrientes que eu for falar, eu vou dar exemplo de alimentos. Mas ainda tem um outro, porém, que é a disponibilidade da pessoa em absorver esses nutrientes. Então, assim, a absorção é nível intestinal. Não adianta a pessoa comprar a melhor vitamina do universo se o intestino dela não estiver legal. Então, a gente já pode começar, né, deixando essa dica para as mulheres que querem engravidar, olharem com muito carinho para o intestino também, porque é ali que a gente vai fazer a absorção de todos esses nutrientes. Então, essencial cuidar do intestino. Nem estava programado para falar isso, mas já que, né? Já que estamos aqui. Então, mas você sabe, Gabi, que a medicina chinesa fala de intestino há muito tempo, né? O primeiro transplante de bolo fecal foi feito por médicos chineses. Né? A 300, não, no ano 350 eu tava com dúvida. Então, assim, há muito tempo atrás eles já têm essa ideia de que a saúde começa nos intestinos e falando sobre esse transplante aí de bolo fecal, eles também falam da importância das bactérias, né, dessa colonização. Eles não entendiam ainda bem como que acontecia, mas eles sabiam que acontecia. E aí eles curavam as pessoas fazendo esses transplantes, né? É algo que não devia ser muito legal naquela época, mas eu acho que era um recurso... hoje já se chama transplante de microbiota. Eles deixaram mais bonitinho. Não fica parecendo que você passou cocô do seu pro outro, né? Exato. Exatamente. Dá uma aliviada na carga. Mas eu acho que é uma coisa extremamente importante. E é isso que a medicina chinesa fala. Que a gente tem que melhorar o sistema digestivo, exatamente como você falou, e capacitar ele para absorver. Porque é o que você disse, às vezes nem o alimento, mesmo que aquela pessoa tenha uma boa alimentação, entre aspas, né? Porque se tivesse uma boa alimentação, absorveria melhor. Mas ela até tem uma alimentação que ela tenta ali, mas o organismo dela já está tão enfraquecido e tão incapaz de metabolizar isso, que aí a gente precisa ficar melhorando. Gabi, eles estão falando que a sua internet está travando um pouco. Você está com a porta aberta, seu Wi-Fi aí? Como que tá? Não tá, não, mas eu posso abrir, viu? Eu tô até num extensor aqui, deixa eu abrir, vamos ver se funciona. Tá. Vamos lá, pera lá, gente. Para mim também, você estava meio robótica. Eu também estava vendo isso, mas eu achei que era a minha internet, né? Então, bom vocês falarem. Qualquer coisa eu passo pro 4G aqui, a gente vê se melhora. Melhorou. Para mim, melhorou.
Pessoal, fala aqui Boa. pra gente se melhorou. Isso, vou me avisando, qualquer coisa eu tiro do Wi-Fi e coloco no 4G, que aí melhora bem também. Vamos ver se o pessoal dá um feedback aí. Vamos ver se eu apareço melhor. E aí, pessoal, vocês podem colocar aqui embaixo as dúvidas que vocês tenham, que a Gabi a gente vai deixar uns 5 minutos no final para responder. Então, deixa as perguntinhas aqui na interrogação, que aí a gente vai responder ao final aí, que é bem interessante esse assunto, né? Então, acho que vai ajudar todo mundo. Melhorou mesmo. Para mim tá Tá, ótimo. parece que Plena. qualquer coisa me avisem, tá, gente? Que a gente vai, vou buscando alternativas aqui. Não deixa a gente passar vergonha. Exato, até porque a gente quer deixar essa live gravada para a posteridade, não é? Com certeza. Vamos lá, Aline. Então, o que eu separei, né? Eu acho que o primeiro ponto que eu acho importante as mulheres que estão pensando em engravidar é começar a investigação. Porque eu vejo muita gente chegando nas farmácias, chegando em nutricionistas, né, em lojas de suplemento e comprando um monte de vitamina que as pessoas não sabem para que servem, né, não tem a orientação, a dosagem está errada. Então, sempre procurar a ajuda de um médico especialista em reprodução humana, uma nutricionista que entenda dessa parte da saúde da mulher e uma futurista para completar aí essa parte investigativa, para tentar decifrar o que está acontecendo com essa mulher, que a gestação não está acontecendo de maneira espontânea. Eu vou olhar para baixo em alguns momentos, eu fiz milhões de anotações aqui, tá? Então, essa investigação, ela vai conseguir dar um direcionamento eficiente para cada um desses profissionais. E a gente sempre faz esse trabalho multidisciplinar, né, entre os profissionais, nessa indicação de pacientes, porque se um paciente que está comigo tiver uma acupunturista que pode melhorar as chances, a gente consegue melhorar a qualidade deste paciente, né? Se tiver um médico de reprodução também fazendo essa assistência, quem ganha com isso tudo é o paciente. Com certeza. Então, eu sempre falo, problema pequeno a gente resolve sozinho, problema grande a gente resolve em conjunto. Então, a gente chama as amigas, exatamente. Chama as amigas, né? Então, é quando você vai chorar uma pitanga só, foi só um probleminha ali, você conversa com uma só. Agora, quando você precisa chorar as pitangas com todas, aí, quer dizer, o problema é grande, vou precisar de mais auxílio, mais apoio, enfim. Exato. Então, é isso aí, E a gente precisa de equipe. Isso, a gente vai se apoiando. Perfeito. E aí, o que eu separei assim, eu acabei dividindo, né, a nossa conversa de hoje pelos problemas que normalmente a gente encontra no consultório. Então, o primeiro que eu queria falar é só uma pincelada geral para a mulher no geral que quer engravidar, né? O que ela precisa começar a fazer? Sempre que a gente pensa em gestação, a gente já pensa automaticamente em ácido fólico, né? Parece que é algo assim automático. Né? É porque, na verdade, automático. Tudo que a gente sempre aprendeu bom, você vai começar a tentar engravidar? Então começa a tomar o ácido fólico. O ácido fólico, exato. Ai, peraí, que eu acho que tá travando de novo aí, Aline. Estão me falando que tá travando. Deixa eu... E aí, muitas vezes, o que a gente vê, né, é que essa mulher, ela tá tomando, às vezes, o suplemento errado, né, no momento errado, da forma errada, e não tá buscando a ajuda certa, né? Ou, às vezes, até o profissional não tem essa clareza, não tem essa atualização suficiente para perceber a importância de trocar esse ácido fólico, né, Gabi? Isso. E aí, o que acontece, Aline? Não sei se melhorou aí, depois vocês me avisam. Deu uma travadinha aqui para mim. Eu mudei para o 4G, tá? O ácido fólico, nem sempre quanto mais, melhor. Então, precisa ficar muito atenta com a dose. Eu vejo mulheres chegando no consultório usando mega doses de ácido fólico e está totalmente incompatível com a necessidade. Sim. Então, tentar equilibrar isso, né? O ácido fólico ele é muito importante para a síntese do DNA, né? Para a criação ali do DNA. E o fechamento, né, de espinha bífida, lábio liporino, ele participa daquela primeira divisão celular que acontece ali no bebê. E acontece que o ácido fólico, ele possui uma mutação, né, genética especial dele. Então, as mulheres que têm essa mutação, né, do metil tetraidrofolato redutase, que é um palavrão, a gente precisa ficar muito atenta também com esse consumo do ácido fólico, porque a exigência é diferente. A maioria das mulheres acabam não sabendo se tem essa mutação ou não,
Então, eu recomendo que ao invés do ácido fólico, que usem o metilfolato, que já é um jeito mais fácil de absorver. Travou Exatamente, aí, né? E esse ácido fólico, né? Tá meio travando, mas pra mim tá indo aqui. Dá pra fazer, eu acho. Vê o pessoal, se tá. estiver muito incomodado aí, fala pra gente, que aí a gente Me altera. avisa isso. E o ácido fólico, ele vai funcionar não só nessa cadeia, mas também na produção de energia da própria célula, das células, e inclusive na cadeia de produção dos esteroides, né? Então, assim, ele está envolvido Exato. em tudo. Não é só um negocinho, só um ácido fólicozinho. Não é só para a Não, gestação, é para a vida, né? Ele a precisa vida, existir exato. para a vida. Não é só porque você vai Até engravidar. É lógico que a demanda na gestação é mais importante, né? Mas durante a vida você precisa disso, né? isso, essas pessoas que têm essa mutação, as mulheres que têm essa mutação, os homens também, né? Tem que fazer essa suplementação por si só, sem pensar na gestação. E imagina na gestação o quanto isso é importante. Exatamente. E aí, Gabi, não sei se você pode falar, mas aqui teve uma pergunta. Qual que é o nível máximo, assim, da onde não pode passar o ácido fólico? Ou isso é Tá, individualizado? o normal para pessoas que não têm nenhum histórico, né, de gestação anterior com problemas, né, de fechamento de tubo neural ou de espinha bífida, é 400 microgramas. Para as mulheres que têm a mutação, né, a parte genética já alterada do ácido fólico, até 800 eu consigo usar. Então, Tá. aquelas mega doses de 5.000, né, ou 5 gramas, muito cuidado, gente, muito cuidado Uhum. mesmo, tá? O excesso de ácido fólico já tem estudo comprovando que pode desenvolver autismo nos bebês. E aí, no Então, exame de sangue dela, quanto que tem que estar esse ácido fólico? Porque o ideal é isso, né? Você ajustar a dose conforme a necessidade, né? exato, exatamente. Então, por volta de 10, tá? Por volta de 10. Nunca abaixo de 10. Tá. Tá? Então, assim, até pelo exame de sangue, se a mulher está com muito ácido fólico, excesso desse ácido fólico, a gente já começa até a desconfiar de duas coisas, ou que ela tem a mutação, ou que ela come muita farinha, né? Porque está enriquecida com ácido fólico. Então a gente já começa a desvendar aí as questões só olhando o exame de E sangue. vocês acham que vão chegar na nutricionista e vão mentir? Enfim, exato. Sua vida é um livro aberto? Exatamente. A gente bate o olho ali, a gente já percebe tudo que está acontecendo na vida da pessoa. Então, assim, fontes de ácido fólico: abacate, espinafre, aspargos, folhas verdes, as leguminosas também, os ovos, as carnes. Ah lá, perguntaram qual é o exame do ácido fólico, é esse mesmo, tá? É ácido fólico sérico, tá? É esse nome mesmo. Dentro da visão da medicina chinesa, o abacate ele pode ajudar, porque aí quando a gente fala disso, a gente está falando de nutrir a essência, né? Que é a Tá? capacidade dessa mulher de ter bons óvulos, né? Então, assim, os ovos e o abacate é coisa que combina nas duas medicinas. Ai, que legal. É, tem muito a ver, né? A gente sempre percebe que se cruzam ali, se encontram em algum momento, né? Sempre, sempre. Perfeito. Outro nutriente que eu acho importante no geral, né, para as mulheres que pensam em engravidar, é a ferritina, a avaliação do ferro, porque pode gerar uma anemia e um corpo deficiente de ferro também pode interromper ou nem começar uma gestação espontânea. Então, o ferro ele é essencial até porque ele ajuda a transportar o oxigênio. Então, se não está chegando oxigênio nessa formação, nessa divisão celular, né, que é o comecinho da gestação, acaba não evoluindo também. Pode ser uma causa de aborto, né? Então, deficiência de ferro pode ser causa de aborto. É, Cartão e, tá e é nutriente muito também. importante isso, porque a gente pensa aí e não só na questão da gestação, né, que é o que a Gabi falou, mas a gente pensa que uma das coisas que leva a mulher a se tornar menos fértil com o passar da idade é a diminuição do fluxo sanguíneo nos ovários. Então, isso fala pra gente que se além de tudo, né, além da idade, você tiver uma ferritina baixa, a chance do seu ovário estar sendo bem nutrido, do seu óvulo estar crescendo adequadamente, é menor. Então, por isso, assim, eu sempre falo, quais são as cartas do jogo que você tem? Você que joga pôquer, né? Você saiu com uma mão ali.
né? Mas aí você já tem aquela questão ali da mesa, eu não entendo direito, né? Tem uma questão ali Sim, da é isso mesa aí. e tal. Se a mesa já tá ruim, já tá ruim ali, aquelas são as cartas, então as cartas que você tem na mão tem que ser boa. Exato. Senão a combinação não sai, não Não dá serve para match, nada. gente, não dá match. Vai precisar um pouco mais de esforço. Então, se primeira coisa que você deve fazer é fazer essa avaliação nutricional. Exato, exatamente. Com essa avaliação em mãos, a gente consegue direcionar e ver exatamente o que cada paciente precisa e a dosagem, que isso é importante. Então, no Importantíssimo. geralzão, assim, para todas as mulheres, eu queria deixar esses dois pontos de muita atenção. E aí agora a gente começa a falar já discorrendo relacionado com alguns problemas já de fertilidade. Aí no final também chegou uma pergunta para mim de geleia real. Se der tempo, eu dou uma pincelada nessa questão da geleia real também, tá? Tá, combinado. Vamos para a SOP? Ou vamos deixar a Vamos! SOP para o final? Ai, meu Deus. Não, pode começar, vai por onde você quiser. Eu só te acompanho aqui, eu tô Perfeito. só dando Vamos minhas lá. opiniões. Perfeito. Então, o grande problema da SOP, né? Aumento de androgênios, anovulação, resistência à insulina, períodos menstruais ou muito longos ou ausentes, né? Então, essa é o perfil aí da SOP. Então, eu separei alguns nutrientes que são essenciais para esses problemas, tá? O primeiro deles foi o cálcio. O cálcio, ele ajuda na produção desses óvulos, né? Na ovulação em si e na maturação dos folículos. Mulheres com deficiência de cálcio não ovulam. Bateu aí com a questão da medicina chinesa? Total, gente, porque o que, que a gente precisa para o cálcio, ele é um nutriente que ele é encontrado abundantemente nos ossos. Ele é Exato. abundantemente encontrado lá. Quando a gente fala de osso na medicina chinesa, a gente está falando de Jing, de Yin, daquela matéria básica que a gente precisa para fazer as outras coisas. Então, se a gente não tem o material básico, é como se a gente quisesse construir uma casa sem tijolo, né? E Uhum. como que a gente vai construir uma fertilidade sem tijolo? Não vai construir. Né? A gente precisa desse Exatamente. impulso. O mínimo que eu preciso é do material. Isso. Entregar a ferramenta certa para o corpo fazer o trabalho dele. E aí você É voa, mais ou né? menos isso. Exato. Então, assim, o cálcio, a gente sabe que tem sim as fontes de leite derivado, que aí a gente já tenta não usar para quem é tentante, mas as pessoas acabam tendo em mente somente esses alimentos. E o Exato. cálcio ele não vem só desses alimentos, tem muitos alimentos de fonte vegetal que também possuem cálcio. O que eu mais gosto, o meu queridinho, é o gergelim. O gergelim ele tem uma quantidade muito boa de cálcio, então ajuda muito as mulheres com SOP a voltarem a ovular. E claro que dependendo do grau, né, da classificação da SOP, a gente entra com suplemento também, que Com tem ajudado certeza. bastante, tá? Às vezes em 1 ou 2 ciclos a mulher já voltou a ovular. Quem é minha paciente aqui sabe que eu falo ponha gergelim em tudo. É o cálcio. Ponha gergelim em tudo. Porque por mais gergelim que você come, você não vai conseguir comer 2 colheres de sopa por dia, né? Vai comer uma colher ali de sopa e Exato, tal, no máximo. exato. Ainda assim, dá pra... Mas assim, por mais que você ponha em toda a alimentação, ainda assim você se sente... eu sinto até falta quando eu não coloco, sabia? Pra mim faz muita Sim, diferença. Eu gosto do gergelim preto. Na medicina chinesa, o gergelim preto ele nutre mais o yin do rim do que o gergelim normal, né? O gergelim branco, sei lá. Mas para nós não tem se diferença. pra A vocês tanto composição faz, nutricional vocês é fiquem muito com o preto, parecida. então. Não, exatamente. A composição nutricional é muito parecida. Então não tem muita diferença, não, tá? Pode escolher o que quiser. Pessoal, tá Fantástico. travando ainda? Para mim, às vezes aparece a imagem meio quadriculadinha aqui. Você tá meio travando, mas tá dando. Vamos Tá, desencanada. Se tiver muito ruim, eu te tá. falo. Qualquer Tá coisa. bom agora, tá Isso, melhor que no começo. isso. Ah, então tá bom. Vamos lá, então. Outra que eu separei foi a vitamina D. A vitamina D, ela ajuda a reduzir resposta inflamatória. E na SOP a gente sabe que tem também muita inflamação. Inclusive a homocisteína, às vezes, fica muito alta em pacientes que têm SOP, que é um marcador de inflamação e doenças cardíacas mesmo. Então, a vitamina D, ela acaba ajudando, auxiliando nessa questão de inflamação, tá? Alguma ressalva de medicina chinesa? A vitamina D é o sol, é o yang, é tudo que a gente precisa para impulsionar a atividade metabólica no corpo. Apenas. Perfeito. Só, né? Só isso.
Você vai ver que ela vai se repetir muito aqui ainda, mas aí eu vou falar mais rapidamente. Não, eu acho fantástico dela. vitamina D e eu acho que esse negócio. Tem uma coisa que me deixa chateada, eu perguntar, sabe o que é pior do que a pessoa não suplementar a vitamina D e tá com o exame ruim? É falar assim, não, eu tô suplementando, eu tomo, sei lá, tipo, 5.000 por semana. Tipo, É, não adianta, gente. A não, dosagem tem que isso ser aí você feita de gastou o acordo quê? com o Quando você exame. acordou? Exato, exatamente. Exatamente. E as pessoas têm um pouco de medo, né, de tomar doses altas de vitamina D, porque o número assusta, né? Nossa, 5.000, 7.000, 10.000. As pessoas assustam, mas é assim mesmo, gente. Dose é em 1.000 mesmo. Não fiquem inseguras, E tá? tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Outro que eu gosto de usar muito é o ácido alfa-lipoico. Não sei se você já ouviu falar dele. Esse não. Ele é maravilhoso para SOP porque ele regula a ação da insulina e da glicose e ele promove ovulação de qualidade. Só o que todas as mulheres com SOP precisam. Ele é Amigas, assim, anotem, tomem nota disso. ele é estrela, exato, ele é estrela da SOP, ele ajuda demais. E outro que eu gosto de usar muito, que eu combino, é o mioinositol. E esse já ouviu falar? Ah, esse daí eu acho muito top. O que acontece? O mioinositol, ele ajuda a liberar também o cálcio intracelular. Então, ele promove, né, essa parte, esse equilíbrio da ovulação, parte hormonal. E ele, para as mulheres que sentem muita dor de ovulação, ele ajuda a reduzir dor também. Olha! Ele é muito, eu adoro essa combinação ácido alfa-lipoico e mioinositol para SOP, gente, ó, é sucesso mesmo. É, Aí o cada paciente tem mioinositol, sua ele dosagem. tem essa função que é desestagnante, né? Na visão da medicina chinesa. Que é uma visão, uma coisa que ele vai mover e vai romper com as barreiras, né? Então, e é isso que ele faz exatamente também dentro da medicina ocidental. Isso. É essa função dele, às vezes ele empurra mesmo a ovulação e também rompe as obstruções. Então, é isso que ele também faz dentro da visão da medicina chinesa. Eu acho que, assim, é muito lindo ver as medicinas se combinando. Gente, eu sou Sim, apaixonada nisso. Tem um negócio com isso. o mioinositol ele acaba ajudando até a receptividade de hormônios. E a gente sabe que a SOP ela tem uma desregularização, né? Um descontrole, um desequilíbrio hormonal entre hormônios femininos e os androgênicos. Então, ele ajuda nessa questão hormonal também. Eu gosto muito Fantástico. dessa combinação. Vamos para o próximo. Tem dois aqui que eu uso pontualmente na SOP, tá? O primeiro é o NAC, que é a N-acetilcisteína. E aí eu uso ele na SOP com a função de antioxidante. Acho fantástico. Então, eu adoro também, eu vou falar dele depois com outras utilizações. E o ômega 3, porque ele ajuda a desinflamar também, né? Ajuda a equilibrar essa inflamação. E ele ajuda na cascata de reações que ajudam o endométrio a crescer. Então, o ômega 3 ele também tem essa função. As mulheres que têm algum tipo de trombofilia, às vezes se beneficiam muito do uso do ômega 3, porque ele ajuda a afinar o sangue. Então, ele deixa o sangue um Fantástico. pouco mais fluido. Fantástico. Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? Quando eu falo, gente, olha, isso aqui é a Gabi, a nutricionista que eu indico, é essa pessoa, sabe? Que vai olhar pro seu problema e vai entender do que tá falando. Não estou criticando, na verdade é uma crítica, né? Aquela nutricionista que você vai e ela vai perder 5 minutos com você, porque isso não é suficiente. Olha o tempo que a gente tá aqui e a gente não conseguiu discorrer quase nada. Essa live não Nada. vai ser suficiente, já estou avisando. E vai lá, se ela tira aqui a receitinha lá, já falando, olha, almoço é isso, jantar é isso aqui. Isso não é nutrição. Isso é dietoterapia, sei lá, deve ter outro nome. Mas nutrição, você olhar o seu paciente, a deficiência nutricional dele, e falar para ele, olha, isso é isso que você pode fazer para resolver o seu problema e não a sua doença. Né? Ah, você tá com infertilidade, peraí que eu tenho uma lista para infertilidade. Não é isso. Isso. Não adianta. Tem que olhar. E assim, as consultas aqui, Aline, você sabe, né? Então, assim, de 1h30 a 2 horas. Porque eu realmente quero saber tudo da vida do paciente. Quanto mais informação eu tiver, melhor. A gente bate um Então, papão. Até eu fico tipo, será que a gente tá conversando, batendo papo? Ou será que a gente tá na consulta?
Não é? Acaba ficando meio. A gente conversa mesmo. E aí eu vou anotando um monte de coisa que às vezes para a própria pessoa acha que não tem sentido, né? Mas para mim faz todo sentido. Alguma informação que você me conta nesse bate-papo, às vezes decide um rumo que eu vou levar Olha, a que incrível. suplementação, a alimentação, porque alguma coisa que a paciente me conta da vida dela mesmo, né? Então é bem importante mesmo. Com Eu certeza. gosto. Eu adoro também, Vamos suas lá. consultas são fantásticas. Muito obrigada. O ômega 3, só para dar uma pincelada final, gente, peixes de mar, né? Água fria. Então, sardinha é o melhor peixe que tem com ômega 3, tá? Melhor. E fonte de origem vegetal, linhaça é a melhor fonte de ômega 3 também. Linhaça e chia também tem um pouquinho, mas principalmente a linhaça, tá? Linhaça e peixes de água salgada é tônico de gingerim. É a mesma coisa que a gente está falando. A mesma coisa. É a mesma Exato, coisa. exato. É isso. Cada uma está falando ali assim na sua linguagem, mas estamos querendo dizer o mesmo. Exatamente. Perfeito. Vamos para a endometriose? Eu tô dando uma pinceladinha porque é muito assunto mesmo, tá? Depois, se a mulherada quiser mais detalhe de alguma vitamina ou se perdeu alguma coisa, é só chamar a gente no direct, a gente manda as informações, tá? Eu fico à disposição também. Vamos lá, então, endometriose, né? O que acontece com a endometriose? A gente já sabe que mulheres com endometriose têm um problema seríssimo de detoxificação, né? Então, o fígado ali, ele precisa de atenção. Sabemos que tem uma questão imunológica envolvida, então pensando... E uma inflamação muito grande, né? Então, pensando nisso... É um balaio de gato. Direciona. Exato, exato. Isso só falando da parte física, né? Fora a parte psicológica. Nossa! E aí, o que acontece com a nossa endometriose? Então, a gente precisa ajudar essa paciente a detoxificar, responder de uma maneira mais sutil a essa parte imunológica e controlar essa inflamação, tá? É praticamente isso. Repor vitaminas que ela perde, às vezes, com sangramento extenso. Então, o que eu separei da endometriose? Né? A vitamina D, óbvio, porque ajuda nessa desvisualização do endométrio e reduz essa resposta inflamatória também e modula o sistema imunológico. A vitamina D é essencial aí para quem tem endometriose. A endometriose também é legal a gente fazer reposição de ferro para as mulheres que têm esse sangramento mais extenso. E isso, com certeza, vai dar alguma diferença. Ah, e outra coisa, gente. Não olhem só na hemoglobina, tá? Hemoglobina é marcador tardio de anemia. A gente tem que olhar outros parâmetros também. Não é só a hemoglobina. Eu que o diga, não é? Não é, meu bem. Pois é. Não é. O pessoal se engana. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. A B12 também, porque nesse sangramento a mulher vai perder muita B12, então ela pode ficar anêmica com deficiência de B12. Na endometriose, o NAC, que é a N-acetilcisteína, que a gente usa também na SOP, ele vai atuar aqui como suporte hepático e aumento de glutationa, que é um antioxidante. Então, ele tem essa função dupla também na endometriose. É isso que a gente vê dentro da medicina chinesa, esse suporte da N-acetilcisteína, principalmente no fígado. Quando a gente fala de endometriose em medicina chinesa, a gente está falando em estase do tio do fígado. Quem me acompanha aqui sabe que eu falo isso aqui toda live, eu falo de estase de tio do fígado. Qual que é a função do fígado? É regular e tornar o fluxo de energia e sangue dentro do nosso corpo livre, desimpedido e frequente. Tipo, tem que ser uma coisa que aconteça livre fluxo de ti. Naturalmente. Uma coisa que funciona naturalmente. Quando a gente tem endometriose, a gente tem o quê? Estase. O sangue ficou parado ali em algum lugar, né? Uma massa ou qualquer outra coisa. E aí, o nosso fígado, ele não consegue fazer essa circulação adequadamente porque tem coisa entupindo, né? Igual uma mangueira, se tem um negócio no meio, o sangue não, a água não vai passar pela mangueira. E a mesma coisa acontece com o nosso fígado. A N-acetilcisteína vem para a medicina chinesa nesse suporte de tornar o fígado funcional novamente e romper essas estases. Então, ela dá força para esse fígado que está fragilizado com tudo isso, para conseguir fazer rodar. Exato. E assim, nessa parte, né, a gente sabe que a detoxificação hepática, ela acontece com base em muitos nutrientes, muitos, mas muitos mesmo. E então, bom para sono. mulher com endometriose, oi? E um bom sono.
Um bom sono. E assim, para mulher com endometriose, é interessante a gente fazer um suco verde, né? Que a gente mistura um monte de folhas, né? Às vezes legumes e frutas. Então pode ajudar muito nessa parte de detoxificação, porque entrega um monte de nutriente de uma vez só, né? Então é interessante também. E o outro meu queridinho aqui da. Pode perguntar, se você perguntar alguma coisa. Não, é que a medicina chinesa, o suco verde, a gente não recomenda muito no período pós-ovulatório. Porque Tá, é uma energia legal. muito fria e aí a gente precisa Uhum. dessa força da progesterona, né? Então, desse yang para recuperar o ciclo. Mas aí são divergências que tá tudo bem também. A gente regula, que nem eu sempre faço com a Gabi, né? Ó, Gabi, É, quer fazer jejum? Faz tal horário, Gabi. Né? Faz o suco isso. verde, ó, toma tal hora. Ou senão a gente transforma numa sopa, não é? Num Não, caldo? Pronto, incrível, e é resolvido. isso que eu falo, gente. Tá menstruado, terminou a ovulação, começa com os caldos. É caldo verde com couve, com espinafre, com tudo. Põe tudo lá e faz isso ficar incrível, né? A salsinha, Exato. né? É um alimento fantástico. Isso. Salsão. Então tem muita coisa boa aí que a gente usa de pouquinho que Muita. pode comer que nem salada, por exemplo. Exato. Então, assim, ó, no pré-ovulatório, então, rola um suco verde, no pós-ovulatório, rola um caldo, né? Uma sopa. Oh, Fantástico. perfeito. O meu outro queridinho da endometriose é o resveratrol, por conta dessa ação mesmo antioxidante, né, anti-inflamatória. E é legal porque aí a gente já consegue incluir um monte de alimento gostoso, né? Frutas vermelhas, as frutas roxas, um chocolate, 70% chocolate amargo. Eu gosto muito da farinha de semente de uva para as meninas fazerem panquequinhas ou fazerem shake, dá para usar também. Resveratrol e NAC para endometriose, então é a dupla perfeita. Ai, que lindo. Já até deu match no meu coração. Ó, a Deu Thalita match. perguntou: mesmo se o suco for tomado em temperatura ambiente? Então, Thalita, depende da sua deficiência. Às Uhum. vezes, para você tá ok, né? Aí a gente tem que avaliar se tem muito frio, né? Tem que olhar, tem que ver a língua, quais são os sinais que você tá dando. Eu vou olhar a temperatura basal para ver se você tá conseguindo subir adequadamente a temperatura na segunda fase do ciclo. Então, tudo isso vai fazer sentido depois. Às vezes, para você, ok, tomar o suco verde na temperatura ambiente. Às vezes, eu vou falar: olha, tá faltando muito calor. Não dá pra gente brincar agora. Ainda mais tarde a gente brinca disso. Isso, tem o momento certo, né? Vamos colocar no dia certo, momento certo. Exato. Alguém perguntou aqui do suco de uva integral. Se a pessoa não tiver problema com glicemia, ok. Se tiver algum problema com glicemia, não é legal. É melhor comer a fruta e a uva com a casca, né? A jabuticaba com a casca. Então não adianta chupar a uva e jogar a casca fora. O resveratrol tá na casca, onde tem cor roxa. Onde tem cor vermelha tem resveratrol. Isso aí, gente. Tem que comer fruta com casca. Legumes também você recomenda com casca? A maioria, sim? Sim, é que as pessoas têm um pouco mais de preconceito com os legumes com casca, mas eu, Gabriela, tudo que eu puder usar com a casca, eu uso, desde que eu não faça uma sopa de agrotóxicos, né? Ao invés de fazer uma sopa de legumes. Então, tem os dois lados aí. Tem, Tem é que verdade. pensar, né? Fazer um suco de agrotóxico, fazer uma sopa de agrotóxico, não dá. Ai, Então, se gente, que você, horror. Já né? deu até aqui uma ojeriza. Pior que assim, né, Aline? Não tem jeito. Não. E a gente tá assim, é o que a gente sempre fala, né? Desse assunto, eu e a Gabi, a gente sempre fala disso. No final, a gente sempre fala disso. Que a gente vai fazer o possível, né, para reduzir a exposição, mas a gente sabe que a gente não tá salvo. A gente não consegue comer casca só se for orgânico, é isso aí. A gente sabe que a gente vai tentar fazer o máximo, mas, por exemplo, fruta. A gente não tem quantidade de fruta orgânica para consumir, para suprir o nosso consumo. Entendeu? Exato, Então, exatamente. a gente vai cair nas armadilhas aí dos alimentos com agrotóxico e às vezes também não tem nem produção local onde você está inserido o suficiente ali para conseguir suprir o que sua família precisa. Vai comer couve toda semana? Não vai. É. E aí entra mais uma vez a importância do teu corpo estar equilibrado, o teu processo de detoxificação está muito bom, porque o nosso corpo ele é capaz de lidar com algumas substâncias. Então, se você está em equilíbrio, o teu corpo não vai se contaminar, o teu corpo vai conseguir eliminar essas toxinas de uma maneira eficiente. Então, entra mais uma vez a questão do suporte hepático com vitaminas e com minerais para ajudar a detoxificar também.
Pra quem tem Perfeito. endometriose, a casca de inhame nem sempre é legal. Eu também nunca ouvi nenhum estudo científico falando sobre isso, não. Para endometriose, não. Tem muito fitoestrogênio, a casca do inhame, e aí eu acho que, apesar de que eu li um estudo novo que fala que o fitoestrogênio ele acaba equilibrando a ação do É um estrogênio, adaptógeno. Isso. né? Ele é um adaptógeno. Então, assim, tipo, tanto faz. Se tiver mais, ele põe para menos, se tiver menos, ele põe para mais. Isso. Teoricamente é isso, mas eu não sei, eu tenho um medinho. Porque assim, a endometriose, ela é uma doença, uma síndrome estrogênica, né? É. A gente já está lidando com o estrogênio ali meio bagunçado. Tem algumas coisas que eu fico um pouco cautelosa, porque às vezes se você fala o paciente vai lá e faz 3 ou 4. E aí pode dar algum problema, né? Então é melhor a gente deixar mais equilibrado. Não é nada muito concentrado, que não vai fazer o chá da casca, um negócio extremamente concentrado. Não, eu acho que não. Vale tem a pena em necessidade. outros casos. Eu acho que ali, quando a gente tem uma ausência de muco cervical, eu acho legal. Quando a gente tem baixa reserva ovariana ou baixa qualidade de óvulos, aí é Exato. super legal. Mas Isso. na endometriose e na SOP não é minha primeira escolha também. Não, também não. Para mim, não. Perfeito. Vamos para a baixa reserva ovariana? Vamos! Ai, eu adoro isso daí. Não é? Quero saber tudo. Não é? Às vezes a pessoa desacredita, né, que às vezes o antimuleriano pode melhorar, né, com algumas ações não medicamentosas, né, e as pessoas se admiram e depois se alegram porque a paciente chega com antimuleriano baixo e depois de 2 ou 3 meses o antimuleriano está bem mais alto. Então tá aqui a explicação. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu recebi. Pergunte-me. O antimuleriano, como que ele muda se ele é quantitativo? Excelente pergunta. Eu quero muito não saber. tinha combinado. Não tinha. Então, o antimuleriano é assim, a mulher ela já nasce com a quantidade de óvulos que ela vai ter para liberar durante a vida toda. O antimuleriano, ele dosa a capacidade da mulher estimular os folículos. Ele não fala só sobre o número de folículos, ele fala sobre a capacidade de passar lá do folículo antral para folículo primário, folículo secundário e chegar a uma ovulação. Por isso que a gente tem a chance de mudar. A gente muda, na verdade, a capacidade que aquela mulher tem de recrutar folículos. Era o que eu imaginava. Era o que eu tinha estudado isso, mas aí veio essa pergunta, eu falei, oxe, será que não mesmo? É isso mesmo. Exatamente. Não é a quantidade que a gente vai mudar, mas é a capacidade da mulher recrutar esses folículos. Esses folículos, fantástico. Tô voltando pro meu coisa. Ó o olho, tá vendo? Não dá pra usar. Ó lá. Voltei a ser eu. Mas ficou bem, viu? Gostei. Eu também achei lindo. Meu marido falou, gente, super artificial, parece uma Barbie. Ai, menina, meu antimuleriano melhorou. Tá empolgada. A mulherada tá empolgada aqui com o antimuleriano. Ó, o pessoal falando que já melhorou. Fantástico. Então vamos lá. Quando a gente pensa em reserva ovariana baixa, eu já limpo automaticamente com uma oxidação exagerada nessa mulher, um envelhecimento mesmo exagerado. Isso pode acontecer por poluição, estilo de vida, bisfenol, fitalatos. Então, assim, algumas substâncias que a gente tem contato durante a nossa vida podem mudar a qualidade dessas nossas células e a nossa capacidade em recrutar esses folículos. Então, quando eu penso em baixa reserva ovariana, eu vou sempre pensar em antioxidantes. Então, a primeira opção aqui, eu acho que a coenzima Q10, ela auxilia muito nesse suporte, né, do envelhecimento, também ama, né? Esse suporte do envelhecimento ovariano. A gente tem algumas fontes alimentares, sim, mas as quantidades dos alimentos têm que ser imensas para a gente conseguir absorver, né, e ter essa coenzima Q10 ativa no nosso corpo. Eu tomo apenas então, 10 anos. Faz 10 anos que eu tomo coenzima Q10. Olá. Porque eu fui numa médica super de vanguarda
E ela falou, não, isso aqui é um marcador de envelhecimento, você tem que tomar. E eu falei, sério? Ela, sério, nossa, você tá acabada. Não, você tem que melhorar isso. Ó, Aí eu comecei a tomar, gente, e nem tinha toda essa informação, nem sabia para que que eu tomava. Mas eu tomava, ela mandou, eu fiz. E aí fui tomando, e hoje eu tenho conhecimento, sei por quê, e acho incrível. E hoje se fala de coenzima Q10, né? Todo mundo toma, né? Quando eu comecei a falar de coenzima Q10, empurrada por essa médica, ninguém falava. O que é isso? Né? E o acesso muito exato. caro, né? Pra gente acessar e tal. Hoje em dia tá mais tranquilo um pouco. Não é barato ainda, mas tá. Sim, não é barato, não é barato. E dependendo da dosagem, ele fica muito caro. Então, a gente tem que realmente que ver em cada paciente a dosagem certa, porque senão, às vezes, a pessoa acaba investindo um dinheiro a mais em algo que não vai fazer tanto efeito, porque a É, dosagem, às vezes, tem muito mais estudo com uma dosagem menor, é mais eficiente do que a maior, né? com Então, certeza. tem que dosar E tem que certinho. ver se precisa também, né? No caso de eu E isso, ver se precisava, eu continuo precisa. precisando. Exato, Mas, exato. Não, tem que avaliar, sim, com certeza, com certeza. E aí, uma outra vitamina que eu gosto bastante é a vitamina E. Então, ela ajuda muito nessa produção, né, dos antioxidantes, né, o combate aos radicais livres. A vitamina E a gente consegue bastante da alimentação. Então, a sardinha, amêndoas, azeite é uma boa fonte de vitamina E, adoro. o abacate, né? Então, a gente consegue sim da alimentação a maior parte. Selênio entra também como antioxidante e principalmente para as mulheres que têm alguma disfunção tiroidiana. Então, o selênio ele ajuda, ele entra como antioxidante e é um cofator de hormônio tiroidiano. Então, ele é interessante para os dois lados, tá? Nesse caso, o NAC também entra, mas ele entra na produção da glutationa, então, como um antioxidante. A gente trabalha só com antioxidante. E o meu outro queridinho aqui da reserva ovariana é a quercetina. Não sei se você já ouviu falar. Não, não, mas eu sei que tem paciente minha usando já. Exato. A quercetina, o que ela faz? Ela ajuda a melhorar esse valor aí do antimuleriano, né? Diretamente, a relação dela é direta com os valores do Sério? antimuleriano. E ela muda também a qualidade do óvulo. Então, para as mulheres mais velhas que já têm um antimuleriano diminuidinho, que querem engravidar, olha lá, o pessoal anotando. Se você não pegou seu bloquinho, amiga, você tá errada. Não é? Vamos anotar. Então, a quercetina ela é bem interessante, ela é um antioxidante muito legal e, assim, cada vez mais está saindo estudos com a quercetina. Então, ela está muito ali no mesmo nível ali da Q10, tá? Não tem necessidade de combinar as duas. Ah, Toma tá. uma, depois vai intercalando, tá? A gente faz essa... Na verdade, tudo que for fitoterápico, né? Eu não gosto muito de uso contínuo. Então, eu gosto sempre de intercalando as estratégias, porque a gente vai dando um estímulo novo para o paciente, às vezes mudar a dosagem, né? O paciente responde muito bem também. O pessoal está perguntando a quercetina. É isso mesmo, assim que escreve, quercetina. Isso mesmo. Apoiana, bloquinho, eu tenho um caderno, já foi 4 Olha folhas. lá, bloquinho Isso é aí, fofo. fantástico, Poli. É isso aí, a gente tem que aproveitar, né, esse conhecimento que disponibiliza aqui nas lives, gente. Eu também super aproveito. Depois, saindo dessa live, eu vou para uma live com a doutora Letícia, que ela tá falando sobre ovulação e menstruação. Depois eu vou deixar aqui para vocês, que vai ser super, super fantástica. Muito bom, é isso aí. E aí, o último, né, para essa parte de reserva ovariana é a melatonina. A melatonina é aquele hormônio que a gente Fantástico. produz, né, para dormir. E a melatonina, ela tem uma ação direta no nosso ovário. Então, ela é o antioxidante mais poderoso dos nossos ovários. But a melatonina endógena. Então, ela tem uma ação muito maior. Ou seja, durmam, regulem o sono, regulem o ciclo circadiano. O sono também vai promover um rejuvenescimento ovariano, vai combater o envelhecimento ovariano. Liguem o night shift do celular de vocês, do computador. Eu tô aqui no night Exato. shift, gente. Apesar, lógico, das luzes aqui ao meu lado. Mas depois eu desligo as luzes e fico no night shift. No Essa escurão. informação da luz azul entrando no nosso cérebro é um bloqueador de melatonina. Exato. Exatamente. E Desculpa. o cortisol fica lá em cima. Fica E lá aí em não cima, ovula. super estressada.
E aí não ovula, porque o cortisol Não tá ovula. alto. Não ovula. E aí não sei porque eu não tô ovulando, mas não tá dormindo. Eu falo, olha, gente, os Exato. clássicos chineses, eles falam muito sobre isso. É assim, eles vão falar sobre SOP. Olha, primeiro, o que você deve fazer é atividade física, você deve dormir bem, você deve ter tempo para espairecer, fazer uma caminhada na grama. Em segundo lugar, você vai mudar a sua alimentação. Quer dizer, se você não fez aquilo ali, a alimentação não vai servir para quase nada. Exato, Porque você exato. vai É um estar o quê? conjunto de Enxugando ações. gelo. É um conjunto de ações, com certeza. Com certeza. Então, essa questão, né, dos antioxidantes, não adianta você tomar um monte de antioxidante e continuar se expondo aos mesmos problemas de sempre, né? Produzindo os radicais livres de uma maneira exagerada. Você vai empatar, Exatamente. você não vai evoluir nunca, né? O Você vai professor continuar aqui está na mesma. falando, a exposição ao sol pela manhã aumenta a produção de melatonina endógena. Porque você Exatamente. tem a percepção de ciclo circadiano. Exato. Eu adoro. Perfeito, é isso mesmo. Meio-dia eu faço uma solarização ali na pista de Cooper. É isso aí. É isso aí, tem mesmo que fazer o ciclo circadiano. Hoje a nossa vida, ele mudou totalmente o nosso ciclo circadiano. E a gente achou que não ia ter impacto nenhum, né? Então tá bom, né? Uhum, Mas tem, senta lá, Cláudia, né? já dizia Xuxa. Exato. Exatamente. Exatamente. Então tem muito a ver. E a mulherada não dorme direito, não come direito e quer engravidar naturalmente. O teu corpo está dizendo que esse ambiente não é bom para ter criança. Não dá para reproduzir nesse ambiente que você está. É esse a mensagem que você está passando para o seu corpo, né? Vamos Exato. falar dos maridos? Ai, vamos, dá tempo Maridos da com gente falar problemas marido de ainda? espermograma. Tem, olha, temos maridos e temos FIV. Quanto tempo nós temos ainda, Aline? 8 minutos, baby. 8 minutos, meu Deus! E E aí, gente? olha, Me tem coloca aí, 120 perguntas. A gente né? vai fazer o seguinte, a gente vai falar sobre essa, eu vou salvar e aí a gente volta já a falar sobre. Aí a gente volta. De onde você quiser, fala o que você quiser. Vou falar rapidinho, então, dos maridos com espermograma ruim, hein? Tá. Vitamina D para modular a resposta inflamatória. Zinco para formação das células masculinas e aumenta a espermogênese. A Q10 também aumenta a motilidade, então os espermatozoides preguiçosos, coenzima Q10. L-carnitina, que ajuda na motilidade e maturação dos espermatozoides. O NAC, que nós falamos, também aumenta a motilidade, contagem, concentração e morfologia. Pensa que não é importante. Deus me O que livre. mais? Taurina também, motilidade. E os antioxidantes em geral. O que acontece, a maioria dos problemas de espermograma a gente resolve com nutrição. Até fragmentação de DNA, para você ter uma ideia. Então, para o homem também é muito importante a ação da nutrição. Total. Pensem sempre se tiver problema de motilidade, é problema de energia, é problema de mitocôndria. Então, a gente tem que adicionar as mitocôndrias desse homem para esse espermatozoide andar. Então, Com tudo certeza. isso aqui que a gente pode usar relacionados à motilidade. Mas eu tenho resultados maravilhosos com os meninos também. 3 Homem meses, responde Aline. muito 3 rápido, meses, né? resultado. Aqui na acupuntura Muito. também, responde muito rápido. A gente entra com a fitoterapia assim. A gente fica lá cevando a mulher, porque, gente, a gente produz criança. É um nível muito maior de especificação, de especialização. Eu Sim. sempre falo, a gente foi feita depois, mas é porque o segundo modelo é sempre melhorado, né? Tem as Exato. melhorias aí. Quando vem aquela atualização no software do seu celular, você fica tipo, vou baixar. Aí você espera e vem a segunda coisa. Você fala, já arrumaram os problemas da primeira. Então, é isso, Exato. sabe? A gente tem muita coisa acontecendo no nosso corpo ao mesmo tempo, né? E a gente precisa de uma reserva energética muito alta. Afinal de contas, a gente vai crescer uma criança. Os homens, eles fazem a produção de espermatozoide ali diário. Não é que não é importante. É muito importante, porque sem eles não existe bebê. Mas é um trabalho que é só produzir espermatozoide. Não vai ter um depois disso, tem mais alguma coisa. Não. Exato. E assim, o trabalho com os meninos é 3 meses. Em 3 meses a gente vê um espermograma totalmente diferente.
Então, tanto para gestação espontânea e natural, até para os casais que vão passar pelo processo de fertilização, né? É muito rápido. É muito legal, assim, a gente vê a resposta Fantástico. muito, muito boa. É isso aí. E a gente fica muito feliz. Aline, faltou FIV. Você quer fazer o quê? Vamos fazer uma outra live para falar só de FIV? O que você prefere fazer? A gente marca um outro dia? O que Eu você acho que prefere? sabe o que a gente faz? Vamos responder aqui umas perguntinhas. Dá pra gente responder Tá, umas duas aqui, se a gente for breve. vamos lá. E aí a gente já marca pra semana que vem uma outra live pra gente falar só de FIV. Porque aí a gente combina Perfeito. os dois conceitos e Legal. a gente fala mais sobre isso. Porque eu tenho certeza que o pessoal vai sair daqui, ó, cheio de dúvida. Isso, mas mandem pra gente no direct que a gente vai conversando se não der tempo, tá, gente? Quer que saia uma pergunta, gente? Manda aí. Quem mandou, Ó, bastante pergunta, né? peguei uma aqui. Me diz. Pode ajudar na eliminação dos metais pesados do sangue, alinhando com a alimentação? Tem como fazer isso? Muito, muito, muito. E assim, a gente usa, às vezes, suplementação de alguns metais para quelar outros metais. Então, alguns nutrientes, eles limpam esses metais pesados. Eles são conflitantes. Então, se você consome numa quantidade bacana, o teu corpo ele já elimina o outro. É muito legal também. Dá sim, dá para fazer. Vamos lá. A Carlinha aqui me cobrando. Faz post da massagem pélvica do Fertiflix. Eu vou fazer, Carlinha. O que você acha de adoçantes naturais? Eritritol e xilitol. A mesma questão, num geral, são boas opções. Cuidado para quem tem algum problema de insulina, glicose, porque o sabor doce na boca já sinaliza para o teu corpo que vai vir doce. E aí o teu corpo vai acionar a insulina do mesmo jeito. Então, as meninas que têm SOP, cuidado. Ou seja, não adianta aqueles truques? Sabe aquela história assim, eu engordo só de pensar no doce? Você já ouviu essa história, Aline? Claro que já. É exatamente Aí eu fico tipo, exatamente isso. Exatamente, porque a pessoa pensou no doce, ela salivou, o corpo já está entendendo que vai vir o doce. Aí o corpo fala assim, então peraí, vai vir, eu já vou liberando uma insulina aqui para deixar tudo estabilizado, só que esse doce não chega. Aí a insulina foi lá para cima e aumentou os hormônios androgênios que a pessoa com SOP tem o problema. E você aí achando que o seu pensamento não influenciava na fertilidade. Exatamente.